Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nono episódio da Escrivaninha Voadora, disponível apenas em áudio no Spreaker e no YouTube. Sobre a escrivaninha, o pensamento voa. E aqui passou a poesia condoreira de Antônio Frederico. O condor, o pássaro da liberdade, trouxe-me um poema chamado Sonho da Boemia, Dama da Noite, feito para a atriz portuguesa Eugênia Câmara. Ela fez muito sucesso no Brasil no final do século XIX. E daqui a pouco eu vou ler esse poema para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Antônio Frederico. Antônio Frederico. Eu estou falando de Antônio Frederico de Castro Alves, nascido na Bahia, na fazenda Cabaceiras, em 14 de março de 1847. Filho de médico, neto de militar, perdeu a mãe muito cedo, a mãe morre logo após o parto, de tuberculose, e ele fica sob os cuidados de uma tia. Seu pai logo se casa com uma herdeira de um proprietário de escravos. Então, muito menino, Castro Alves se dá conta dessa questão social. Sua madrasta custeia seus estudos, mas isso não o impede de ser tocado pelos horrores da escravidão. Esse é um tempo em que o Brasil tem 4 milhões de habitantes e 1 milhão de escravos. Aos 11 anos, Cecel, esse era o apelido do menino, já recitava poemas na escola e em casa para as visitas. Essa também é uma época em que a poesia tinha sua função social com muita ênfase. Ela era declamada em festas, formaturas, em comícios, nos saraus. Tinha um poder de oratória fortíssimo. Aos 15 anos, Castro Alves vai morar em Recife com o irmão para fazer um tipo de um cursinho, um curso introdutório para a faculdade de Direito, que na época só tinha faculdade de Direito em Recife e em São Paulo. E aí ele começa uma intensa vida cultural, intelectual, muita boemia também. Ele começa a frequentar o teatro e conhece Eugênia Câmara como atriz pelos espetáculos. Passa um tempo e ele começa a ter um envolvimento com ela. E aí, ele frequentando o teatro, ele passa a declamar os poemas dele após o espetáculo, né? Já se assumindo mais como ator. Ele compõe figurino, ele arruma o cabelo, ele tinha uma vasta cabeleira. Castro Alves era um homem bonito, charmoso. Aí ele também usava uma maquiagem, ele sabia explorar a figura, né, do poeta, do ator, assim, sob as luzes da ribalta. Então, ele também logo estreia como dramaturgo, porque ele escreve uma peça para Eugênia chamada Gonzaga, sobre o poeta Tomás Antônio Gonzaga, da Inconfidência Mineira. A peça faz um tremendo sucesso e aí o casal começa a excursionar pelo país. O casal é celebrado em todo lugar que vai. A peça tem muito sucesso mesmo. E aos 17 anos, Castro Alves já está morando com a Eugênia,
que é 10 anos mais velha que ele, causando assim muito furor, né, o romance. Por todo lugar onde eles vão. Aí eles vão morar em São Paulo. Castro Alves ingressa na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Fica amigo de uns rapazotes, uns carinhas assim de nome Joaquim Nabuco, Luiz Gama, José de Alencar, Machado de Assis. E com os amigos ele funda uma sociedade abolicionista, lutando muito na causa. Né? Na faculdade, pela primeira vez, ele declama o épico Navio Negreiro. Ele vai ficando conhecido como o poeta dos escravos, porque Castro Alves ele coloca o negro como construtor da nossa história, como herói. Para ele não tinha essa de descendentes de escravos, não. Eram cidadãos africanos e ele lutava, ele clamava pela liberdade e pela justiça dos homens, das mulheres. Ele foi um libertário, defensor da república, da democracia, do voto das mulheres. E ele não teve só esse aspecto político, épico, social. Ele é considerado o maior representante da terceira geração do romantismo, já indo para o realismo literário. Ele era também lírico, amoroso, sensível. Ele escreveu poemas eróticos também, porque Castro Alves ele amava o estado de estar apaixonado. Ele tinha isso, ele amou muitas mulheres. Ele teve Leonídia, Idalina, Esther. E imagina, essa história toda se passa quando ele tem 15, 16, 17, 18, 19 anos. 20, 21, ele, né, teve uma vida muito breve. E aí, morando com a Eugênia em São Paulo, chega um momento assim que a vida dele sofre um golpe de cena mesmo. As brigas com a Eugênia são constantes, eles se separam, ele vai morar com os amigos numa pensão e conta a história que numa caçada no Parque Dom Pedro, no Brás, ele dá um tiro acidental no próprio pé com uma espingarda no pé esquerdo. Aí ele já está abatido pela tuberculose, que ele está acometido pela tuberculose. Ele está abatido pelo término com a Eugênia e o ferimento do pé não sara nunca. Então, 2 amigos médicos dele optam pela amputação, sendo que a anestesia foi 1 litro de conhaque. Devido à doença pulmonar, ele não pode tomar outro tipo de anestesia. E ele encara bravamente e ainda é irônico com a situação, dizendo que a humanidade ainda vai ficar com um pouco menos de matéria. Né? Castro Alves ainda vai ao teatro, ainda uma última vez, para tentar ver o Eugênia. Ele vai de muleta, com uma prótese de madeira, e não se sabe ao certo se eles se viram, se eles se falaram, se ela soube da presença dele, ou se ele foi ao camarim falar com ela. O que se sabe é que Eugênia se envolve com o diretor da companhia teatral e Castro Alves fica sabendo disso. Aí ele volta para Salvador, já debilitado, e volta para o carinho dos irmãos e dos amigos. Ele é bem acolhido e os dias difíceis se seguem, né? Porque ele vai se despedindo pouco a pouco de todos. E aí, numa tarde do dia 6 de julho de 1871, ele pede para olhar o céu pela janela e às 3:30 da tarde ele parte para a eternidade com apenas 24 anos de idade. Então, ao meu ver, o Castro Alves ele foi um cometa
um astro, um furacão que passou pelo Brasil, deixando alegrias, dores, amores e a previsão de que alcançaríamos grandes conquistas políticas, como de fato alcançamos. E o dia do seu nascimento fica consagrado como o dia da poesia, 14 de março. Conforme o prometido, no começo do episódio, eu vou ler para vocês um poema de Castro Alves, Sonho da Boemia, Dama Negra. Vamos, meu anjo, fugindo, a todos sempre sorrindo, bem longe nos ocultar, como boêmios errantes, alegres e delirantes, por toda parte a vagar. Há tanto canto na terra, que uma vida inteira encerra, e que vida, um céu de amor. Seremos 2 passarinhos, faremos os nossos ninhos lá onde ninguém mais for. Uma casinha bonita, lá na mata se agita, do vento ao mole soprar. Com as folhas secas da selva, com o lençol verde da relva, ó, quanto havemos de amar. De manhã, ainda bem cedo, hás de acordar, anjo ledo, junto do meu coração, ao canto alegre das aves, as nossas canções suaves, quais preces se ajuntarão. Passearemos a sesta, sonharemos na floresta, sempre felizes, meu Deus. Nalma lânguida esteira, quanta cantiga faceira, ouvirei dos lábios teus. E à noite, no mesmo leito, reclinada no meu peito, hei de ouvir os cantos teus. A cada estrofe bonita, no teu seio que palpita, terás 100 beijos, por Deus. Farei poesias ou versos aos teus olhinhos perversas, aos teus anhos, meu bem. Tu cantarás, é Manola, aquela moda espanhola que tantos requebros tem. Depois, que lindas viagens, veremos novas paisagens no sul, no norte, onde for. Voando sempre, querida, com a primavera da vida, com a primavera do amor. Vamos, meu anjo, fugindo, a todos sempre sorrindo, bem longe nos ocultar. Como boêmios errantes, que repetem delirantes, para ser feliz, basta amar. E com você foi o Sonho da Boemia, do poeta Castro Alves. Agradeço a você que ficou comigo até aqui. Seu incentivo ao canal é importantíssimo para mim. Se gostou do áudio, lembra de dar um like, inscrever-se no canal e ativar o sininho aqui embaixo à sua direita para receber as notificações dos novos áudios. E lembre-se, há sempre uma maneira de abraçar um livro, uma ideia e uma poesia. Com amor, Jane Virmont. Até o próximo episódio.